Oi, turma, do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 16, é continuação de ontem, tá? Programações reencarnacionistas. Então, eu vou voltar um trecho aqui, onde ele está explicando um pouquinho mais sobre a fecundação fora do organismo humano, né? Que começou em 1978, através do nascimento de Louise Brown. Foi apenas uma experiência e teve êxito, né? Concluiu-se uma etapa de alta significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária ou que tinham as trompas obstruídas. Com o tempo e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução da ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos que irão permitir o crescimento folicular. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para esse mister, o que não ocorreu no caso que estudamos. Após esse meticuloso processo, realiza-se a coleta dos óvulos, assim como do sêmen, quase simultaneamente, mais ou menos no mesmo período. E depois da análise e seleção dos primeiros, procede-se à inseminação com o esperma elegido. Atenções especiais são mantidas durante um período de 3 dias depois desse procedimento, para a transferência de alguns deles para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação da maturidade dos óvulos, o que se consegue mediante o estudo do líquido folicular, que é extraído para essa finalidade. Constatando-se a existência de óvulos maduros, em cultura especializada, promove-se a inseminação de cada um deles com aproximadamente 100.000 espermatozoides em atividades à sua volta. Aproximadamente entre 15 a 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observam-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Mais tarde, transcorridas 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças à divisão em 2 células. Somente após 48 horas até 72 horas, quando os mesmos apresentam 4, 8 ou mais células, é que se procede à transferência para o útero materno. Em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes que elegeram por vibração especial os espermatozoides que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiveram ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. O nobre geneticista espiritual fez uma pausa para a reflexão, logo dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil lhes será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem em favor da humanidade. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto, desde algum tempo algumas denominadas como barrigas de aluguel, por cobrarem importâncias monetárias para o mister é de um valor incontestável. Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando, por outro lado, o renascimento dos espíritos, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação. Essas abnegadas mães, por empréstimo, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Embora a conquista da ciência haja logrado esse feito com fins nobres, sempre aparecem as pessoas utilitaristas
e aproveitadoras para candidatar-se aos benefícios financeiros que justificam, elucidando que tem a finalidade de diminuir-lhes as dificuldades econômicas que vivenciam. Apesar de não concordarmos com tal conduta, também não nos opomos a elas, que em alguns casos compreensíveis são benfeitoras da humanidade. O mais curioso ocorre não raras vezes quando, em convivência com o espírito reencarnante, desenvolvem-se os adormecidos sentimentos da maternidade e, após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àqueles que as contrataram. Observamos que, em alguns desses casos, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos reais genitores. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhes diz respeito, e não aos sítios onde gostariam de desfrutar a inutilidade. A nossa participação, assim como a dos devotos, trabalhadores que se encontram vinculados ao mister que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porque desde alguns anos do século passado os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passaram desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período para os renascimentos em massa. Enquanto tem lugar, a princípio, lentamente, o expurgo dos irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência de que se utilizam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira equivalente à medida que os anos se sucederem, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento dos seres que encontrarão em os novos ninhos domésticos, para volverem em triunfo quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso. Tem sido assim desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do conhecimento oriundos de outras moradas da casa do Pai mergulharam nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Assim responderam os espíritos nobres responsáveis pela codificação do espiritismo a Allan Kardec, conforme a questão de número 540, incita em um livro dos espíritos. Esse encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier, na sua célebre citação em torno do estudo da massa. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada obstante, na atualidade, constatou-se que há sempre uma perda de massa na reação de uma substância libertando energia, o que, de certo modo, não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como das leis que a mantêm. Física pura. Eu vou apanhar aqui, gente. Eu sou péssima em física, hein? Houve um silêncio natural, convidando-nos a reflexões profundas em torno dos divinos desígnios. Na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta terrestre, destacou-se a desnecessidade de estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação a existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais, a que estávamos acostumados. No departamento de reencarnações, os mapas adrede estabelecidos apresentam organismos saudáveis sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste da energia, assim como a ocorrência de enfermidades menos graves, de forma que todo o tempo de que dispunham os espíritos fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade, dos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta.
Trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados no processo de evolução, não eram exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujo seio renasceriam. Os cuidados, portanto, do que dizia respeito aos renascimentos, cingiam-se, na grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais, mas também desenvolvendo os compromissos que se vinculavam sem maiores impedimentos resultantes da maquinaria orgânica. Opa, eu vou parar por aqui, porque é grande. Gente, assim, como eu falei, física pura. Aqui ele descreve como que é, né, a inseminação artificial, como que acontece a fecundação, o tempo para fecundar, depois quando vai para o ventre da mãe, que a gente considera mãe de aluguel, né, barriga de aluguel. Então, ele vai descrevendo todo o procedimento até chegar na barriga de uma pessoa que se propõe a ser aquela que vai gerar a criança. No entanto, ela não tem ligação nenhuma com a criança. O plano espiritual, geralmente, eles fazem o quê? Eles fazem o plano com o casal que quer ter filhos e não consegue. Então, quem vai reencarnar, o plano é com o casal. Mas, pelo que eu entendi, né? Mas o que acontece no decorrer do caminho? Que a mãe que está alugando a barriga para aquela criança ser gerada, ela acaba pegando amor pela criança. E vice-versa, porque afinal de contas é um elo muito forte a maternidade, todo mundo sabe disso. Muitas chegam no final da gravidez, elas não aceitam entregar o filho para o casal que contratou. Então gera uma dor de cabeça, vão para o juiz, aí vão decidir pelas leis da terra com quem fica a criança, né? Mas nós aqui, pela história que está sendo contada, nós entendemos o quê? Que a criança ela está vindo para o casal. A mãe que se predispõe a ser a barriga de aluguel, ela não tem tudo a ver, ela tem parte a ver com a criança que vai ser gerada na barriga dela. Porque o espermatozoide e o óvulo que está ali foi preparado através do corpo da mãe e do pai biológico, que também tem vínculo afetivo e espiritual com o reencarnante. Então, ele ainda cita assim, essas mães de barriga de aluguel, elas são muito abençoadas, porque elas estão fazendo o papel daquela mãe que não está conseguindo gerar o filho. Ela tem o óvulo, o pai tem o espermatozoide, no entanto, eles não conseguem fecundar essa criança e dar desenvolvimento a essa criança no ventre da mãe. Aí eles alugam uma barriga de uma pessoa para isso. Mas é o fim da picada, né? Pelo menos é o que eu penso. Alugar a barriga de alguém. Mas para aquele casal que morre de vontade de ter um filho, e o plano espiritual reconhece o amor, a dedicação que esse casal pode ter a uma criança, aí eles citam aqui, no mundo onde tantos outros estão matando criança no ventre, abortando criança, e quando não aborta daquela forma violenta, né, depois de 2, 3 meses de gravidez, vai um carniceiro aí e o cara mata a criança na barriga da mãe, estão matando também com a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte nada mais é do que um abortivo. É no dia seguinte, ou seja, já teve concepção ali. Ah, mas a criança não tá formada. Mas já está se formando. E ponto. Qualquer coisa que você utilize após o ato sexual é abortivo. Para ser preventivo, tem que ser usado antes. Prevenção é antes. Agora, a punição é depois. Depois, você já está punindo. Então, o nosso país vende pílula no dia seguinte como se fosse água. E as pessoas que são descabeçadas usam constantemente, andam com ela na bolsa, inclusive, né? Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E não é. É aborto. Tá matando uma criança no ventre. Onde eu estava conversando com uma amiga minha, a Wanda, esses dias, e falei para ela, se tem uma coisa que eu vou pagar caro, ou já estou pagando porque eu já estou doente, eu acho que já é por conta disso também. Tem coisas que eu não aceito e eu não sou Deus. Eu sei que eu não sou Deus, eu não tenho o direito de decidir nada. Quem decide é o cara lá em cima. Mas abortar
é o crime mais hediondo que tem. Tão covarde, absurdo. Ah, mas vem cá, a mãe sofre um estupro. Oh, peraí, ela não quer ver a cara da criança, porque a cara da criança pode ser a cara do estuprador. Até aí eu entendo. Mas ela tá vendo alguma coisa enquanto a criança tá na barriga? Não tá, né? Então qual é a desculpa? A barriga vai lembrar o estupro? Não vai. Porque barriga é outra história. Não é o mesmo canal que ela foi estuprada. Então, não entra na minha cabeça esses argumentos do estupro. Não quer ter o filho? Tudo bem. Quando tiver, depois de 9 meses, deixa no hospital, dá para alguém, tá cheio de gente. Essa minha amiga com quem eu conversei, ela ficou anos esperando o momento de ser mãe. Então, que tem gente querendo adotar? Tem. E muito mais, talvez, do que gente querendo matar. Então, poxa, sofreu um... Ah, mas a mãe corre risco, a criança corre risco. Tá lá, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos. Quem tem direito a ceifar a nossa vida é Deus, mais ninguém, né? Toda vez que a gente bate na vida de alguém, que a gente ceifa a vida de alguém, nós estamos passando por cima de todos os mandamentos de Deus, de todos os desejos de Deus. Então, eu vou contra o cara lá de cima, mas não vou mesmo, né? Então, eu acho que o aborto, eu acredito fielmente que o aborto é o pior de todos os crimes, o mais covarde de todos. A criança não tem para onde fugir, tá dentro do ventre, tá trancadinha lá dentro, é muito covarde. Então, por falta, né, de pessoas, aí ele cita aqui que como tem muitas pessoas que abortam, essas que querem dar a vida, elas são pessoas boas, mas também aparecem pessoas no meio disso tudo aqui que não são boas, que são aproveitadoras, oportunistas, que querem dar golpe nos casais. Então, às vezes, elas nem criam um tal vínculo afetivo, mas elas querem, no final das contas, mais dinheiro. Chantageiam o casal, querendo entrar na justiça contra o casal para ficar com a criança, e aí nessa ela fala: ó, você me dá mais dinheiro que eu não entro na justiça. Tem gente para tudo, né? Mas, pegando assim, enxugando o que ele quis dizer aqui, pelo menos foi o que eu entendi, né? Que os espíritos que vão reencarnar, eles têm tudo mais a ver com o casal que deseja esse espírito, né? Esse bebê, do que a mãe que vai ceder a barriga, se for um caso de uma mãe com a barriga de aluguel, né? É um caso polêmico, mas segundo essa obra, acaba a polêmica aqui, né, gente? Eu acho que faz todo o sentido. Apesar de... Eu acho que era melhor até adotar uma criança, porque a criança também pode ser que seja do plano espiritual toda elaborada a situação para que você vá lá e reencontre o espírito que você precisa estar com ele. Eu vejo hoje a minha amiga com a filha dela, parece que nasceu dela. É a cópia dela, é toda alegrinha, é esperta, é igual a mãe. Não tira nem põe. Então, adotar, eu acredito que ainda seja, Patrícia, né? Eu ainda acredito que seja menos polêmico, é um ato de caridade, né? É você pegar uma criança que foi abandonada e Deus não erra a porta, né? Deus não erra o endereço. Você vai lá dentro de uma creche, lá num abrigo, e quando você aponta, eu quero aquele ali para mim, aquele ali tem alguma coisa a ver com você. Eu não acredito que seja por acaso que uma criança é adotada numa família. Eu não acredito. Eu, sinceramente, não acredito nesse acaso. A criança, quando ela é adotada, ela tem um porquê de estar naquela família. E isso daí é só o cara lá de cima que sabe responder, né? Agora, para ter toda essa polêmica aqui, Patrícia, eu jamais participaria. Eu não acho que essa aqui seria uma solução legal, já que tem criança para adotar. Vou correr o risco de uma pessoa pegar o meu óvulo, o espermatozoide do meu marido, e depois pegar aquele filho que está lá na barriga dela e falar que é dela? Aqui o plano espiritual deixou bem claro que não é. Que ela apenas emprestou a barriga. É carne para desenvolver carne, né? Dai a César o que é de César, não é isso? Dai a Mamon o que é de Mamon. Então, pelo que eu entendi, acaba a polêmica aqui. Criança que é gerada na barriga de uma mãe, na barriga de aluguel, ela é do casal.
ela não é da mãe de aluguel, né? Mas às vezes o casal é tanta polêmica, mas às vezes o casal que encomendou aquela barriga, que pediu, que alugou aquela barriga, ele também perde o gosto no decorrer do caminho. De repente ele também não quer mais o filho. De repente ele não aceita mais porque fica imaginando a criança como sendo filho daquela mulher. Tem que ter um psicológico muito forte para cada qual saber exatamente o papel que ele está fazendo ali, para que não embole o meio de campo. Mas aí o casal no meio do campo se embola todo também. Ou o casal no meio disso tudo se separa. Aí pronto. Fica com quem essa criança? Aí é uma briga mesmo de cabo de guerra. Então, gente, eu, Patrícia, eu não aceitaria uma situação como essa. Me desculpa o plano espiritual, eu sei que aqui eles colocaram que até é bem-vindo esse trabalho, mas eu, Patrícia, não aceitaria. Mas é polêmico, né? Aí eu deixo a cargo de vocês. O que vocês acharem aí, a gente respeita também. O que vocês acreditam, o que vocês estudam. Se quiser, façam comentários aí pra gente poder aprender um pouquinho um com o outro. Mas eu, Patrícia, não embarcaria numa dessa. Adotaria, mas não faria isso. Não ia pegar uma barriga de aluguel. Para evitar todos esses transtornos aí mesmo, deixando bem claro aqui como a espiritualidade deixou, de que o filho pertence ao casal, já que é todo feito um plano para esse casal e o reencarnante. A barriga de aluguel é apenas um lugar onde vai ser desenvolvido aquele embrião. Mas quem está no embrião, aquele ser, aquele espírito, tem a ver com o casal. Mas o casal pode abandonar também. Aí a mãe de aluguel, tendo mais amor, ela tem mais direito. Gente, que rolo. Não é fácil, né? Tem algumas coisas assim, que nem eu falei, é física pura, tem a parte espiritual aí, que para mim ficou claro, mas tem aqui a vida na Terra que a gente enrola, né? A gente enrola bem de campo. Vamos continuar lendo amanhã para ver o que dá nisso, tá bom? Fiquem com Deus aí.